Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queria que o Cassiano ficasse junto de mim aqui para a gente cantar essa canção. Quero começar essa meditação cantando essa música para esse tempo assim. Quero saber por que não acreditas. Quero saber por que não tens como teu Senhor. Por que não aceitas que existe uma força que move-nos para o bem? Que fé você tem? A fé que convém, mas não é de conveniência que vive o cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nós, irmãos. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu posso tocar se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu posso tocar se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Do início. Quero saber por que não acreditas. Quero saber por que não tens como teu Senhor. Por que não aceitas que existe uma força que move-nos para o bem? Que fé você tem? A fé que convém, mas não é de conveniência que vive o cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nós, irmãos. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu posso tocar se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu posso tocar se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. É tempo de viver a esperança no Senhor. Eu quero já começar esse momento trazendo a palavra que está em João capítulo 16.
versículo 32 e 33. E o Senhor vai dizer: eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersarei, com cada um para o lado, e me deixarei sozinho. Mas eu não estou só, o Pai sempre está comigo. E depois de dizer esse sermão tão lindo que nós vamos meditar os próximos dias, próximas semanas, durante a Semana Santa, Jesus diz: eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Acredite, o Senhor hoje quer que nós voltemos a ouvir essas palavras, para reanimar a nossa fé, para reavivar a fé, uma fé carismática, uma fé de certezas, daquilo que não se vê, uma fé de que Deus está ao nosso lado. É tempo, meus irmãos, de nós juntos vivemos essa experiência de voltar a acreditar em Deus. Que tempo maravilhoso nós estamos vivendo. Que quaresma especial. A minha geração, a sua geração, a geração do meu pai, talvez até dos meus avós, que já estão no céu, mas aqueles que estão vivos com 80 anos, 90 anos, nunca experimentou algo desse tipo. E que quaresma bendita que Deus tem permitido a gente viver. Endosso aquilo que o Padre Francisco dizia no final da adoração: não é um castigo de Deus, mas de um mal Deus tem tirado um bem muito grande. Nós temos visto homens e mulheres rezando, e essa é a primeira coisa que eu quero trazer nessa pregação para nós: é tempo de orar. A quaresma nos convida a um tempo de conversão, a um tempo de crescimento, a um tempo de oração, há um tempo de sair de si para dar-se ao outro, de servir, de dar esmola, de jejuar. E olha que Deus nos permitiu viver isso com intensidade agora nos últimos dias e para os próximos dias também. É tempo de voltarmos a rezar com afinco, de fazer da nossa casa uma casa de oração. Nós não conseguimos mais ir à igreja, ao templo. Ontem eu participava da Santa Missa cantando, e quantas vezes ali, naquele momento de missa, ouvindo o Padre Adilberto pregar, fazer a sua homilia, e em cada oração da Santa Missa, no meu coração eu me emocionava dizendo: meu Deus, quantas vezes eu não participei como deveria, inteiro da Santa Missa. Eu tive a oportunidade de ir aqui na Canção Nova, missa 7, meio-dia, 16, 6 da manhã, 18. E na sua paróquia, missa todos os dias. E muitas vezes nós fugimos, ou quando fomos para a missa, participamos ali, meio que só de corpo presente. Mas hoje Deus está nos dando a graça de ter uma saudade da Eucaristia, não é verdade? Eu vi pessoas chorando, eu ouvi pessoas dizendo que estavam chorando, de saudade de receber Jesus. Até nós que estamos aqui servindo, pena que a nossa escala é de manhã, né? Porque não tem missa. Porque só pode participar da Santa Missa, nesse tempo, aqueles que estão na escala. E é um cantor apenas. São 2 câmaras apenas. E que saudade, mas que bom, como é gostoso. É a mesma experiência quando eu estou na minha casa, e meus filhos estão me acompanhando agora com minha esposa. E às vezes nós estamos ali meio que brigados, né? Naquele momento, né? Naquela impaciência, naquela agitação das crianças, da casa bagunçada, as coisas por fazer. E a gente vai perdendo a paciência e vai se irritando. E às vezes quando eu vou em viagem, em missão, passo um dia apenas longe dos meus filhos, da minha esposa.
Que saudade. Quando eu volto, meu Deus, eu volto beijando, eu volto abraçando, eu volto amando mais. E pedindo a Deus a graça de ser mais apaixonado por eles, mais paciente para com eles, de crescer mais, que aquela distância de 2 dias que eu estava em missão, mas aquela saudade que bate do Sebastião que foi dormir chorando, ou da minha esposa que foi dormir cansada, e eu ali talvez brigado, chateado, não vivi bem o meu dia com a minha família, mas aquela distância de 2 dias me faz colocar a mão na cabeça e dizer: eu preciso ser melhor, não posso perder tempo, não posso deixar de amar, de servir, de estar. E quando eu volto para minha casa, eu volto desejando viver essa maturidade, desejando ser melhor e sendo melhor. De igual maneira, quando nós estamos hoje distante do Senhor, da igreja, nós vamos começar a descobrir também essa saudade de Deus. Então, primeiramente, essa primeira parte é para você que é da igreja já. Eu digo para você, meu querido, minha irmã, nos tempos de tribulação, o Senhor nos dá essa vontade. Ele parece que inflama em nós esse desejo de santidade, o desejo de céu, o desejo dele. E para você, que talvez não tenha fé, que talvez até olhou com incredulidade para o que está acontecendo, talvez está preocupado com outras realidades, é tempo de nós voltarmos para Deus. É tempo de nós declararmos o senhorio de Jesus em nossas vidas. Como diz a canção: eu quero saber por que não acreditas, porque não tens como teu Senhor, porque nós não o temos ainda como o Senhor das nossas vidas, da nossa família, da nossa casa, do nosso país, do nosso estado, da nossa nação. Então eu quero que você já nesse momento de oração, de pregação, já diga no seu coração: Senhor, eu reconheço que Tu és, Jesus, o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa, o Senhor da minha família, o Deus Todo-Poderoso que guia os meus passos. Eu quero declarar, Senhor, o Teu senhorio sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha nação, sobre o Brasil. Nós declaramos: Jesus, Tu és o Senhor da nossa nação. Nós temos visto aí, pela internet, pelas mídias, vários lugares do Brasil, onde pessoas têm saído às portas da sua casa, às janelas, cantando hinos de louvor ao nosso Deus, impactando pessoas que estavam ali vivendo na incredulidade, impactando pessoas que estavam ali na depressão, na síndrome do pânico, angustiadas, temerosas. E aqui eu quero dizer para você: cessa de se contaminar com demasiada informação, principalmente com as fake news, com os exageros, com as histerias. Você já sabe o que tem que ser feito. Obedece. E nesse tempo, onde Deus nos permite estar e voltar àquilo que é a essência, a família, a nossa casa, a intimidade do lar, para transformar a nossa casa numa igreja doméstica, para ver que aquilo que os santos padres sempre disseram, que a família é a primeira igreja, de fato acontece agora. Hoje Deus nos convida a transformar a nossa casa num lugar de oração, numa casa de oração. Eu quero convidar você agora concretamente, você que me acompanha agora pela TV, pela rádio, pela internet, nesse dia, nesse domingo, dia do Senhor. Talvez você tinha o costume, assim como eu em minha casa, de logo no primeiro momento da manhã, tomarmos um banho, tomarmos um café e irmos à missa para participar da Santa Eucaristia. Hoje você não vai conseguir fazer. Talvez você já tenha acompanhado a Santa Missa pela TV Canção Nova às 7 horas. Às 14 horas haverá outra missa também televisionada pela TV Canção Nova.
transmitida pela rádio Canção Nova. Mas eu quero convidar você a transformar a sua casa numa casa de oração. Então hoje, domingo, dia do Senhor, o meu convite para você é: pegue um altar, um lugar na sua casa e transforme, edifique um altar para Deus. Pegue a imagem que você tem de um santo, a imagem da Virgem Maria, a sua Bíblia, coloque nesse lugar, dignifique esse lugar, coloque ali um pano, uma vela, uma flor, uma rosa, coloque o terço, e a partir daquele momento, aquele lugar será na sua casa lugar de oração, o seu quarto de guerra, o seu cantinho de clamor, de ação de graças. Isto é para ser feito concretamente, mas veja, quando isso acontecer, ore com afinco, viva espiritualmente, mostre para os seus filhos que aquele lugar é um lugar especial, é um lugar de oração. Coloque no despertador do seu celular um horário para rezar o terço. Lá em casa nós rezamos o terço às 10 para as 7, às 7 horas depois. E coloco no despertador. Quando o despertador toca, meu filho, o Sebastião, já diz: é hora de rezar o terço, papai. Mesmo que na agitação ele não consiga rezar nenhum mistério quieto, mas ele sabe que aquela hora é hora de rezar o terço. É hora de rezar. Eu sou do natural do Rio Grande do Norte, do interior, lá de Martins. E eu sou da época, quando criança, de que eu ainda ouvia falar de que os mais antigos se reuniam às 18 horas nas suas casas para rezar o terço. No mês de maio, eu peguei esta época, nós saímos nas casas rezando o terço, visitando as casas. Na época da novena de Natal, as crianças também saíam rezando as novenas nas casas. Hoje nós não podemos sair nas casas rezando, mas nós podemos voltar a partir de hoje, às 18 horas, a rezar o terço em família. Não podemos? Podemos. Podemos fazer isto. Fazer uma reorganização da nossa vida. Eis o tempo propício para reorganizar a nossa vida. E reorganizar a nossa vida espiritualmente começando, mas também intelectualmente, fisicamente. É hora de voltar a rezar. É hora de voltar a rezar com afinco, com poder, com ação de graça, interceder. É hora de alimentar intelectualmente a tua vida, lendo bons livros, estudando, assistindo bons vídeos na internet, filmes religiosos. Faça isso. Eis o tempo de conversão, eis o tempo de voltar para Deus. É o tema desse acampamento. A leitura que ontem nós meditamos do livro de Oséias: vinde, voltemos ao Senhor. Eis o tempo de voltar ao Senhor. Acredite, acredite. Vamos cantar de novo essa música. E acima de tudo, creia, Deus existe. Assim como eu tenho falado aqui, coisas concretas de erguer um altar na sua casa para adorar a Jesus. Estabelecer horários para rezar. Reorganizar a sua vida espiritualmente, intelectualmente, fisicamente. Organizar a sua casa. Nós vamos entrar daqui a pouquinho nessa realidade. Eu quero que você nesta hora declare, para que em nome de Jesus, toda desesperança vá embora, toda incerteza vai embora, toda dúvida vai embora, todo medo vai embora, toda falsa enfermidade vai embora. Que nesta hora vai embora do teu coração e da tua casa todas as incertezas de que Deus está longe.
de que Ele virou as costas. Não, nós queremos gritar: Deus existe e Ele está no meio de nós. Como Ele mesmo disse: não tenhas medo, no mundo tereis aflições, mas tende coragem, porque eu venci o mundo. Quero saber por que não acreditas. Quero saber por que não tens como teu Senhor. Por que não aceitas que existe uma força que move-nos para o bem? Que fé você tem? A fé que convém, mas não é de conveniência que vive o cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nós, irmãos. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu posso tocar, se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos. Declare bem forte, diga: Deus existe e eu posso tocar, se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Ergue o teu braço onde você estiver, na sua casa, e vai dizendo: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Nesse tempo de sofrimento, Senhor, nesse tempo de angústia, nesse tempo, Senhor, de provação, eu quero declarar: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Aumenta a fé do teu povo, Senhor. Levanta aqueles que estavam caídos na fé, Senhor. Levanta aqueles que estavam, Senhor, temerosos, aqueles que estavam angustiados, aqueles que estavam vivendo, Senhor, síndromes do pânico, Senhor, aguçadas, aqueles que estavam sendo impactados por notícias falsas, Senhor Jesus, que estavam perdendo a fé. Vem fortalecer, Jesus. Eis o momento propício, Senhor, para se levantar um povo adorador, um povo de fé, um povo que clama, para que o mundo inteiro possa entender que Jesus é o Senhor da nossa nação, que Jesus é o Senhor da nossa vida, que é nele que se encontra a salvação, que é nele que se encontra a salvação das nossas vidas. Nós levantamos, Senhor, esse clamor e nós pedimos: aumenta a nossa fé, Jesus, aumenta a nossa fé. Ergue o seu braço bem alto na tua casa, na sua casa, no seu lar, e só na sua voz no Espírito por alguns instantes. Shirialalarie. Tira do Senhor toda a conveniência da fé. Tira do Senhor toda a fé conveniente, Senhor. Ah, Jesus, purifica a nossa fé. Shirialalarie. Shirialalacandaralabando. Aviva os nossos corações, Senhor. Levanta, Senhor, o teu povo. Levanta torres de oração. Shirialalare. E cante mais uma vez. Cante mais uma vez. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu posso tocar, se a Ele entregar o meu coração.
Entrega o seu coração para Deus. Entrega o seu coração para Deus. Diga: Jesus, nesta hora eu te entrego o meu coração. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu me submeto a Ti. Eu quero fazer uma limpeza na minha vida. Pois é nele que se encontra a salvação. Amém. Meus irmãos, nós estamos num tempo que é um presságio, talvez, dos fins dos tempos. Não estou dizendo que é o fim do mundo, mas o fim dos tempos. E nós recordamos aqui daquilo que o Monsenhor Jonas Abib fez durante anos e faz. Eu não entrei na Canção Nova nessa época, mas internamente a gente diz que entraram pessoas, missionários, irmãos que talvez estejam até me acompanhando. Eu peço a sua intercessão, meu querido irmão. Eu sei que muitos poderiam estar aqui pregando e teriam até mais capacidade do que eu de estar. Que esses irmãos são da geração dos fins dos tempos, né? Entraram na Canção Nova quando se falava muito sobre os fins dos tempos. E a Canção Nova entendia que Deus nos chamava a sermos uma comunidade para preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. Eis a missão da Canção Nova: fazer com que as pessoas tivessem um encontro pessoal com Cristo. Porque, como diz a palavra, uma das palavras fundantes do nosso carisma, que está no Evangelho Anunciante, um documento de Paulo VI, que Dom Antônio entregou para o Padre Jonas, na época que ele ainda trabalhava com jovens em Lorena, onde dizia-se: os batizados não são evangelizados. As pessoas que já são da igreja são católicos, como o nosso Brasil, que tem maioria católica, mas infelizmente, se você olhar pela curva aí, o número de católicos está caindo. Praticantes e católicos. Nós precisamos voltar, é tempo de voltar a sermos cristãos, a sermos católicos, a de nos alimentarmos dos sacramentos, de vivermos uma vida na graça, de sermos homens de verdade, mulheres de verdade, cristãos, católicos, amantes da nossa igreja. A Canção Nova, então, chamada por Deus para, através de um encontro pessoal com Cristo e do batismo no Espírito Santo, algo que nós meditamos na primeira pregação desse encontro ontem, com Ricardo Ida. E que durante todos os dias, nos nossos encontros, nas quintas-feiras da adoração, nós oramos no Espírito, nós pedimos o batismo no Espírito Santo, porque é isso que nós queremos ser. Assim como o Monsenhor Jonas Abib nos diz sempre, nós precisamos também nós ser Misters Pentecostes, levar esse Pentecostes, esse batismo no Espírito Santo, seja jovens, seja padres, seja homens e mulheres de mais idade, crianças, precisamos levar às pessoas o batismo no Espírito Santo, porque muitas vezes as palavras não conseguem convencer, e somente uma ação sobrenatural do batismo no Espírito Santo faz com que, por graça de Deus, aquela pessoa que estava ali no meio do pecado se levante novamente e comece a enxergar. O batismo no Espírito Santo, meu irmão, é como aquele óleo, como aquele azeite que foi colocada nas feridas daquele homem que caiu no caminho. E eu explico melhor no Evangelho de Lucas, capítulo 10, conta-se a parábola do bom samaritano. Diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é um lugar de oração, Jericó é um lugar da perdição. Aquele homem, não sei o que ele estava fazendo descendo. A gente não pode descer da vida de ascese, a gente tem que subir. O nosso caminho é para Jerusalém, o nosso caminho é para subir a montanha, para orar, para falar com Deus, é ascese. Mas aquele homem descia, e no meio do caminho, ele foi pego por assaltantes, que roubaram tudo, o espancaram, deixaram quase morto. Passou por aquele caminho então um sacerdote,
vendo de longe, passou depressa e foi embora. Passou um levita, e aí somos nós, músicos, né? Ministros de Deus. Olhou novamente e vazou. De repente passou um samaritano. O judeu e o samaritano brigavam. Se fosse de forma natural, aquele samaritano talvez até ajudasse aquele homem a morrer, porque eles tinham uma rixa. Mas não aconteceu assim. Aquele samaritano se aproximou, cuidou deles. E a palavra de Deus diz, isso é tão bonito, pois azeite e vinho. E a sequência é essa, pois azeite e vinho nas feridas. E o que é o azeite? O azeite é para tirar a dor. O azeite é para aliviar a dor. O vinho é para desinfectar, como um vinagre. Arde. Quando a gente sofre um ferimento, geralmente a gente já lava com sabão, já coloca álcool, ou vinho, ou azeite, ou vinagre. Para quê? Para matar as bactérias, para desinfectar, para que não haja infecção. Mas a dor daquele homem era tão grande que a primeira medida que ele tomou foi colocar azeite. E o que é o azeite, senão o Espírito Santo de Deus? Por isso que o batismo no Espírito Santo de Deus é essa emergência, a ação do Senhor para aqueles que estão feridos. Então a Canção Nova tem esta missão de preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. E meus irmãos, quando nós olhamos para isso aqui, nós dizemos, meu Deus, estamos tocando nesses sinais, e nós não podemos ser homens e mulheres de cabeça dura, e pensarmos que isso é natural. Não, o próprio Jesus diz, quando vocês olham para um lado, e vem um vento, diz assim, vai chover hoje. Olham para a nuvem e diz, olha, vai chover hoje. Ora, se vós sabeis, olhando para o tempo, dizer se vai chover ou não, vocês também precisam ser capazes de olhar para o que está acontecendo no mundo, e dizer, os sinais estão se aproximando dos fins dos tempos, não do fim do mundo. E que bom que a Canção Nova tem essa missão, através dos meios de comunicação, e chega até você. A gente está aqui nos bastidores, ver, né? Aqui vazio, esse rincão vazio, meu irmão pode até filmar, dá uma dor no coração, né? Ontem no santuário vazio, meu Deus, mas milhares de pessoas estão agora se alimentando de Deus através da TV. Por isso eu quero pedir para você, não deixe de ajudar a Canção Nova, não deixe de ajudar essa obra, porque nós estamos aqui para isso. Podemos estar em casa também, só pelo celular, realizando lives, e que bom que muita gente tem feito isso, eu também. Mas existe uma TV que chega a milhares de pessoas no Brasil e no mundo. E que bom que você, sócio, ajuda a Canção Nova. A gente recebeu um testemunho da pessoa que não era sócio, mas voltou a se tornar um sócio, justamente porque nesse tempo ela percebeu que a Canção Nova sustenta a sua fé. É isto. Mas veja, Deus nos fez para os fins dos tempos. Para esse tempo. E a pergunta é, como temos vivido os fins? Estamos prontos? Como está a nossa casa? Como está o nosso coração? Como está a nossa fé? E a primeira coisa que eu quero falar aqui, nessa segunda parte da pregação é, precisamos estar em estado de graça. Está em estado de graça. Limpar a nossa casa. Limpar a nossa casa. Isaías capítulo 9, versículo 1, vai dizer, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, sobre aqueles que habitavam a região tenebrosa resplandeceu uma luz. Vós suscitastes um grande regozijo, provocais uma imensa alegria, rejubilam-se diante de vós, como na alegria da colheita, como exultam na partilha dos despojos, porque o jugo que pesava sobre ele, a coleira de seu ombro e a vara do feitor, vós os quebrastes, como no dia de Madiã.
Isaías está lembrando aqui que a libertação do povo está para chegar, como chegou no dia de Madiã. E que danado é esse dia de Madiã? Que danado é esse dia de Madiã? Juízes capítulo 6 e 7. Os madianitas, sempre na época da colheita, invadiam o território de Israel, roubavam toda a colheita deles, pegavam suas mulheres, crianças, faziam uma festa. Tudo isso porque Israel estava longe de Deus. Estava longe de Deus. Mas Deus teve compaixão do seu povo e se apresentou a um homem chamado Gedeão e o convocou para, com a força, e essa é a palavra que estava lá, vai com a força que tens e liberta o meu povo. E Gedeão então foi com aquilo que ele tinha e libertou o povo de Israel. Mas antes de fazer essa libertação para o povo de Israel, Gedeão teve que ir na sua casa, e isso está no capítulo 6, fazer uma limpeza na sua casa, de todos os falsos deuses, de todos os ídolos, os altares para os falsos deuses. Gedeão teve que fazer a limpeza na sua própria casa, para que assim, por essa limpeza, Deus agisse poderosamente nele, e com ele através de 300 homens apenas. Deus se levanta e pede que Gedeão faça uma limpeza na sua casa. Eu quero convidar você nesta hora, nesse tempo, a fazer uma limpeza na sua casa. Você tem aproveitado esse tempo para limpar a sua casa? Fazer uma faxina, tirar as teias de aranhas, organizar os livros, tirar aquelas roupas, colocar no sol, que estavam pegando mofo, lavar os lençóis, que estavam cheirando mal, tirar coisas em excesso. Aqui já começo. Tire coisas em excesso. Se você morresse hoje, como naquele livrinho do Monsenhor Jonas, Retiro da Boa Morte, ele diz: se nós morrermos hoje, e alguém fosse na nossa casa, ele se escandalizaria com o que a gente tem? É tempo de pensar nisso. É tempo de pensar. Meditar na morte é imprescindível para se viver bem. Nós só temos o dia de hoje. Por isso a beleza do PHN. Por isso a palavra de Deus tantas vezes medita em: não vos preocupeis com o dia de amanhã, mas com o dia de hoje. Então no dia de hoje, que é o dia que nós temos, nesse domingo, o dia do Senhor, hoje, quarto domingo da quaresma, meditemos, façamos uma limpeza, um retiro da boa morte. Meus irmãos de comunidade certamente já estão fazendo como eu também, limpando a nossa casa, cortando a grama, colocando no sol a roupa para lavar, tirando o excesso das coisas. Será que na tua casa ainda tem revista pornográfica, meu irmão? Filmes pornográficos? Ainda tem um barzinho ainda aí, ao invés de um altar para Deus? Será que na tua casa ainda tem objetos supersticiosos, de seitas, falsas religiões? Será que na porta da tua casa tem um crucifixo? Ou se tem um objeto que vai atrair dinheiro, fartura? É hora de nós fazermos uma limpeza na nossa casa. É hora de nós nos convertermos, nos arrependermos. Quando Deus enviou o profeta Jonas à cidade de Nínive, para que ele pregasse e dissesse
que o tempo estava abreviado, era preciso que o povo se convertesse, senão Nínive seria destruída. Em apenas um dia o profeta andou a cidade inteira. E todo o povo, desde o rei até o mais simples, ouviu a palavra de Deus, se arrependeu, fizeram jejum, cobriram-se de sacos, colocaram cinza sobre a cabeça, se ajoelharam. E Deus viu o arrependimento daquele povo e abençoou aquela nação. É tempo de nos arrepender. Veja, não é que Deus queira destruir. Não foi Deus quem enviou, repito, esse mal. Mas é tempo de nos arrepender, de nos voltar para Deus e de fazer uma limpeza, sim, na nossa casa, de fazermos uma limpeza no nosso quarto, nos nossos computadores. Você que tem no seu computador imagens do mal, você que acessa ainda coisas que te levam ao prazer, ao hedonismo, ao pecado, deleta, apaga, desfaz, quebra, joga fora, purifica a tua casa, como Gedeão fez. Ele limpou a sua casa, para que então Deus fizesse uma obra que Ele queria realizar por meio dele. É preciso limpar a nossa casa, purificar a nossa casa de todo mal. Hoje o desafio é esse. Nesse domingo, purifica a tua casa, limpa a tua casa, faça uma faxina na tua casa, tira aquilo que é excesso, aquilo que te lembra o pecado, construa um altar para Deus. Porque, meu irmão, o tema dessa pregação, eu não disse antes que nós começamos a rezar, mas propositalmente eu digo agora. Romanos 15, versículo 11, que diz: nações, louvai todas o Senhor. Enquanto eu meditava, rezava com essa passagem, que é o Salmo 117, o menor salmo da Bíblia, que diz: povos todos, louvai o Senhor, nações todas, dai-lhe glória, porque forte é seu amor para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Nós precisamos louvar ao Senhor, porque eterno é o seu amor, e a sua fidelidade dura para sempre, para sempre. Mas quando eu meditava nessa primeira passagem, nessa primeira frase que diz: povos todos louvai ao Senhor, nações todas dai-lhe glórias, ou seja, que as nações, que os povos todos se submetam a Deus, louve o Senhor, que o Brasil seja de Jesus, que a nossa nação se converta a Deus, que nós não sejamos um país do carnaval, da corrupção, dos prazeres, das novelas. Um país que quer aprovar o aborto, um país que quer exaltar o pecado, mas que nós sejamos um país que louve a Deus, uma nação que louva a Deus. E para que a nação louve a Deus, para que a nossa nação seja uma nação que louva a Deus, nós precisamos começar por um estado de São Paulo, onde eu estou agora, que louva a Deus. O maior estado a nível de população do nosso Brasil, uma cidade que está aí, que tem um contingente de nações, tantos milhões de pessoas que moram, com medo. Mas para que a nossa nação, para que o nosso estado de São Paulo seja um estado que louve a Deus, a nossa cidade, Cachoeira Paulista, precisa voltar a louvar a Deus. Meu querido irmão de Cachoeira Paulista, não é só a Canção Nova que reza, nem só as igrejas paróquias, não. A cidade de Cachoeira Paulista precisa toda ela ser uma cidade que louva a Deus,
que tem Jesus como Senhor, uma cidade de oração. As pessoas, e eu digo em nome de Jesus, que quando entram na Canção Nova dizem: aqui é um pedacinho do céu. Não é só quando entrar na Canção Nova que tem que dizer isso, não. É quando entrar na cidade de Cachoeira Paulista que precisam sentir uma ação sobrenatural. Atenção, senhores, autoridades públicas de Cachoeira Paulista, vamos unidos transformar essa cidade numa cidade de oração, como Medjugorje, que as pessoas ao chegarem lá sentem que aquela cidade respira uma bênção de Deus, como Fátima em Portugal. Mas para que Cachoeira Paulista seja uma cidade que louva a Deus, a nossa casa precisa ser uma casa que louva a Deus. E para louvar a Deus, precisamos primeiro tirar os falsos deuses a quem louvávamos, colocar Jesus no seu lugar, no trono da nossa casa, e louvar o nosso Senhor. Estamos quase concluindo, e eu quero falar aqui grandes santos que atravessaram grandes epidemias com amor, jejum, penitência, sacrifícios e orações. Dom Bosco, em um período de grande epidemia de cólera em Turim, juntamente com os seus filhos do oratório que ele cuidava, eles se propuseram a cuidar das pessoas infectadas, e ambas, as crianças, os jovens, e Dom Bosco, não contraíram cólera. E Dom Bosco disse: filhos, não tenhais medo. Se estiverdes em estado de graça, esta infecção não os acometerá. E assim aconteceu. Eu quero convidar você, esteja em estado de graça. Estado de graça é não estar em pecado mortal. Eu sei que hoje é mais difícil buscarmos a confissão, mas tenha um coração arrependido. Peça ao Senhor a graça de um arrependimento puro, contrito, para que você viva em estado de graça. Santa Godeberta de Noyon, uma abadesa com grande influência sobre as pessoas que moravam ao seu redor, encorajou o povo a rezar pelo fim de uma praga. Depois de passarem 3 dias jejuando, a praga terminou repentinamente. São Carlos Borromeu era cardeal quando a fome e a praga atingiram Milão. Embora a maioria dos nobres tenha fugido da cidade, o cardeal Borromeu organizou os religiosos que restavam para alimentar e cuidar dos famintos e doentes. Eles alimentavam mais de 60.000 pessoas por dia, em uma iniciativa custeada totalmente pelo cardeal, que se endividou para alimentar os famintos. Ele também visitava pessoalmente os que sofriam da epidemia e lavava suas feridas. Apesar de estar na linha de frente junto aos doentes, o bom cardeal foi poupado, tendo vivido outros 6 anos depois do que seria chamada de a praga de São Carlos. Santa Virgínia Centurione era uma viúva rica quando eclodiu uma praga em Gênova. Ela abrigou muitos doentes em sua casa. Ficando sem espaço, alugou um convento vago e construiu mais moradias. Embora a peste tenha terminado, o Hospital de Virgínia continuou atendendo centenas de pessoas doentes. E a ordem religiosa que Virgínia fundou no meio de tudo isso continua até hoje. Santa Marianne Cope. Em tempo para a humanidade voltar para o seu olhar para a cruz, no momento de dor, ela orava ao Senhor e o Senhor libertou aquela cidade da praga que a acometia. Meus irmãos, alguns testemunhos. A medalha milagrosa também foi assim. Uma grande epidemia tomou conta da França, e a Virgem Maria disse, depois que ela já tinha aparecido e que as irmãs já tinham cunhado aquela medalha, as freiras começaram a usar aquela medalha e colocar sobre os doentes, eles eram curados. Por isso,
que aquela medalha chama-se medalha milagrosa. Ela não tinha esse nome, mas o povo conclamou, porque diante da enfermidade ela realizava o milagre de curar. É esse tempo que nós estamos vivendo. Alimenta a sua fé, limpe a tua casa, esteja com os seus, esteja com aqueles que você ama. É tempo de voltar para a nossa família, de pensar na morte. Faz muito bem meditar a morte. Está com aquela canção aqui, esse livrinho aí? É tempo de meditar na morte, de nos preparar para a vinda de Jesus, de clamar o batismo no Espírito Santo. Mas acima de tudo, eu concluo, antes de nós rezarmos, é tempo de conversão. Não deixe passar esse tempo sem você se converter, ser melhor. Eu concluo dizendo isso a você. Eu sempre tenho buscado fazer isso sempre. Quando Deus nos visita com uma dor, é tempo de crescer. É tempo de crescer. Primeira vez que eu vou falar isso publicamente. Eu e minha esposa Gabi temos 8 filhos. 6 no céu e 2 na terra. Nós passamos por 2 abortos no início do nosso casamento. O primeiro era de gêmeos. Depois tivemos um segundo aborto. E ali Deus foi nos visitando, foi nos amadurecendo. Depois nós tivemos o Sebastião. Depois do Sebastião tivemos mais um aborto. Depois veio a Maria Teresa, um presente de Deus para nós. E agora recentemente, hoje, em casa, deixei minha esposa ontem com muitas dores. Está sangrando, está tendo um aborto espontâneo. Assim também como tem um outro casal irmão, vivendo também essa visita, ofertando a Deus a nossa dor, pela salvação de almas, pela conversão das pessoas. Evangelizar, muita gente evangeliza, graças a Deus. E salvar almas, todos nós podemos, sem mesmo precisar de um celular. Sabe como? Ofertando a nossa dor. E quando, por que eu testemunho isso? Para dizer que enquanto a minha esposa sofre com essa dor, eu estou pedindo a Deus, Senhor, não me deixe passar, sem crescer, sem melhorar, diante dessa dor que ela está vivendo, que eu estou vivendo. Só Deus sabe a luta. Vocês têm me visto a semana inteira aqui, cantando, ajudando, e minha esposa lá aguentando, e eu corro para lá, corro para cá. É assim, ofertando ao Senhor, rezando ao Senhor, fazendo live em madrugada, acordando cedo, para que um povo seja salvo, para que eu seja salvo. Então nesse tempo de dor, pelo amor de Deus, se converta, retira os baús da tua casa, eleve o altar de Deus na sua casa, reinflama o ouvido de oração, peça para Deus o Espírito Santo, converta-se, volte a rezar, para que o Senhor venha sarar a nossa nação. Pai, vem sarar essa nação, Pai. Vem libertar essa nação de todo mal. Confiamos no teu poder. Pai, levanta um povo adorador, Pai. Aviva os nossos corações com teu amor, tua força e unção. Manda teu Espírito em nesse lugar. Declaramos: Jesus é o Senhor.
sara o teu povo. Em maus corações declaramos: Jesus é o Senhor da nossa nação. Pai, vem sarar essa nação. Pai, vem libertar essa nação de todo mal. Confiamos no teu poder. Pai, levanta um povo adorador. Pai, levanta um povo adorador. Pai, aviva os nossos corações com teu amor, tua força e unção. Mais uma vez, suavemente. Pai, Pai, vem sarar essa nação. Diga: vem sarar essa nação. Pai, vem libertar essa nação. Vem libertar essa nação de todo mal. Confiamos no teu poder. Pai, levanta um povo adorador. Pai, levanta um povo adorador. Pai, aviva os corações, aviva os nossos corações com teu amor, tua força e unção. Ergue o seu braço onde você estiver e clama: vem, manda o teu Espírito, Senhor. Manda teu Espírito, vem nesse lugar. Declaramos: Jesus é o Senhor. Sara o teu povo, queima os corações. Declaramos: Jesus é o Senhor. Manda teu Espírito, Senhor. Manda teu Espírito, vem nesse lugar. Declaramos: Jesus é o Senhor. Oh, Sara, sara o teu povo, queima os corações. Declaramos: Jesus é o Senhor da nossa nação. Queima os corações, Senhor. Manda o teu Espírito, Senhor. Levanta o teu povo, Jesus, um povo adorador. Para terminar, diga: manda o teu Espírito, Senhor. Manda o teu Espírito, queima os corações. Declaramos: Jesus é o Senhor. Sara, Sara, sara o teu povo, queima os corações. Declaramos: Jesus é o Senhor da nossa nação. Povos todos, louvai ao Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.